A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa escola bíblica online. E nós estamos aqui nos últimos dias de 2021, quando eu estou gravando esse vídeo para você, e nos preparando para, olha aqui do lado, para a nossa nova lição, aonde nós estaremos falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então eu te convido já a se preparar conosco para a nossa primeira aula, que será no dia 2 de janeiro. Então, vamos lá estudar a Palavra do Senhor Deus. Nesse novo trimestre de 2022, o primeiro trimestre que nós vamos fazer, nós iremos estudar uma matéria chamada Bibliologia, ou seja, o estudo da Bíblia, certo? A nossa regra de fé e prática. Esse daqui, a minha, é de capa marrom, certo? Eu tenho outra aqui, né, que essa é a minha velha de guerra, até a capa não é original, já é uma capa de couro, né? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar esta palavra. A palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que fortalece, mas também a palavra que traz muita contenda a respeito de tradução, se ela é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus. Então é isso que nós vamos falar esse trimestre e principalmente hoje, quando a nossa primeira lição, ela vai falar para nós a respeito da autoridade da Bíblia. Certo? Sobre a autoridade da Bíblia. E é isso que nós vamos nos debruçar no dia de hoje, na aula de hoje. E você é meu convidado a estar conosco aprendendo da palavra do Senhor. O texto áureo da nossa lição está no Salmo de número 119 e ele diz assim: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então veja bem, só uma curiosidade. Você sabe, né, que Salmo não tem capítulo. Salmo é um inário, o livro dos Salmos é um inário. Então nunca diga Salmo capítulo 119, isso não existe. Como que você pede um hino da harpa? Ah, vamos cantar o hino, o capítulo 15 da nossa harpa. Não, vocês pedem pelo hino 15. Ah, vamos cantar o hino 15, tá? Então, é desta forma. Então, o livro dos Salmos, ele é um inário, então ele não foi feito para ser pregado. Ele foi feito para ser cantado, no máximo declamado como poesia. Então, o que acontece? O salmista, no Salmo 119, ele vai nos dar 176 versos. E em cada verso, ele vai trazer uma expressão e uma verdade da palavra de Deus. Dentro do Salmo 119, ele vai chamar de lei, palavra, escritura, né, a tua vontade. Isto explicando a respeito da palavra de Deus. E vai dizer uma qualidade, uma transformação, que a sua lei é pura, a sua lei é luz, a sua lei é caminho, a sua lei fortalece. Então, quando nós lemos o Salmo 119, nós lemos uma ode à palavra de Deus. E esta palavra que é a nossa única regra de fé e prática, ok? Na lição de número 1, nós vamos falar sobre por que a Bíblia tem autoridade. Quem é o seu autor? Lógico, o autor é Deus, tudo bem, mas existe prova para isso? Além disso, além de Deus ser da origem da Bíblia, do seu autor, nós vamos ver o que ela fala dela mesma e o que as pessoas falam dela. E por fim, nós vamos pegar e nós vamos compreender a respeito da mensagem dessa Bíblia. Por que a Bíblia foi escrita? Qual é a função dela? Então fique conosco e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Antes de nós continuarmos nossa lição, eu já estou aqui editando meu vídeo, mas deixa eu mostrar para você como que eu preparo a minha lição. Eu tenho por hábito, né, eu anoto
na minha revista, certo? Você pode ver as minhas anotações aqui do lado. Mas eu desenvolvi, para me ajudar e para te ajudar, um processo. E eu coloquei tudo isso aqui em um planner, certo? Esse planner, ele foi desenvolvido pensando exatamente na escola dominical. Nós vamos ter as coisas básicas do planner, questão de calendário, tudo, entendeu? Mas o que é interessante? É quando nós pensamos aqui, ó, esse daqui é o planner que nós vamos usar no primeiro trimestre de 2022. Então, o que eu vou ter de diferente nele? Primeiro, eu tenho aqui um devocional, certo? Esse devocional é para você começar a sua semana, para você começar a se preparar. Depois, eu tenho aqui, certo? A questão, estudo da leitura diária, certo? Você faz a tua leitura diária? Então, aqui nós vamos pegar por hábito, de segunda a sábado. Nós vamos fazer a nossa leitura diária, nós vamos colocar os nossos textos, né? Algumas impressões, nossas anotações aqui. Na sequência, nós vamos fazer o estudo do nosso... Eu vou pegar o que eu faço, certo? O que eu faço. Esse daqui é o meu, tá? Você pode imprimir ele tanto na versão A4, que é o sulfite inteiro, como você pode imprimir ele na versão A5, que é a meia sulfite. Eu gosto do A4 porque dá para escrever bastante. O A5 tem a vantagem que você pode levar para qualquer lugar. Então, ó, veja bem, eu coloquei aqui toda a introdução da minha lição, certo? Alguns pontos que eu preciso falar, algumas coisas que eu preciso frisar. Então, esse daqui é a introdução da minha lição. Aqui atrás, outra coisa, sempre vai ter algumas dicas de oratória, como começar, como terminar a sua aula, tá? Então aqui são as divisões por tópico. Esse é o primeiro tópico, tá? Então, daí tem o subtópico 1, 2, 3. Na sequência, ó, mesma coisa. Tópico 2, certo? Subtópico 1, subtópico 2. Normalmente as nossas lições da CPAD, também da Betel, que é da Madureira, da Vitória em Cristo, divide-se em três tópicos e com cada um de 2 a 3 subtópicos, ok? Então, isso daqui nos ajuda e assim, me ajudou bastante, me ajuda a organizar os pensamentos. E no final, nós vamos ter aqui dicas de oratória, certo? A sua conclusão da sua lição. E aí vem uma grande sacada. Eu e você, como professores, nós precisamos o que? Nos avaliar, certo? Então, primeiro, seus alunos, os que vieram. Mas o secretário faz isso, mas fica na mão dele. Aqui você pode acompanhar a tua classe, ó. Quem veio, quem faltou. Teve visitante, aluno novo? O que teve? Ó, vamos lá. Qual foi a melhor parte da aula? Qual foi a pior parte da aula? O que você precisa melhorar? Certo? Pedidos de oração. Você tem a condição de se autoavaliar. Então, eu vou deixar aqui embaixo da descrição o link para você poder também adquirir o seu planner, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, no seu ministério e também para os seus alunos. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Então vamos lá. O nosso primeiro tópico vai falar o seguinte: a origem da Bíblia e a revelação divina, ok? A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre a Bíblia é que a Bíblia ela não faz questão de desenhar ou explicar quem é Deus. Quando você chega lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar a seguinte descrição: no princípio criou Deus todas as coisas. É uma declaração simples, direta e enfática. Deus criou. Mas quem é esse Deus? A Bíblia ela não vai fazer questão de trazer uma descrição da personalidade, psicologia, não, um currículo de Deus. A Bíblia não vai fazer questão de fazer disso. Bem pelo contrário. A Bíblia ela vai demorar 1.600 anos, que é o tempo de Gênesis até Apocalipse, para contar quem é Deus. Ele vai se revelando. Então a Bíblia não faz questão de contar quem é Deus, mas a Bíblia faz questão de deixar clara que ela
é a palavra desse Deus, ok? Então, nós precisamos ter isso em mente, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E aonde está a origem da Bíblia? A origem da Bíblia está exatamente neste Deus. Este Deus que é criador de todas as coisas e desde os princípios, os primórdios, Deus age através da sua palavra. A palavra de Deus é uma palavra criadora, poderosa, abençoadora, transformadora, curadora, libertadora. Esta é a palavra de Deus. E nós vamos utilizar dois textos do Novo Testamento para que nós possamos aí, compreender a ideia desta Bíblia, desta palavra que é poderosa. O primeiro texto que nós vamos usar foi Paulo que falou. Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, que Paulo vai dizer assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então veja bem, Paulo está dizendo que toda escritura. Irmão Emerson, mas ele está falando do Velho Testamento só? Não, certo? Ele está falando de todos os escritos. Olha o que Pedro vai dizer. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia clarear e a estrela da alva apareça em vossos corações. Presta atenção. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja bem, tanto Paulo quanto Pedro, eles estão com palavras diferentes, eles estão dizendo que esta escritura, esta palavra, ela é inspirada, ela é poderosa e ela não vem da mente do homem, ela é algo produzido por Deus. Porque veja bem, preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita num período de 1600 anos, começando com Moisés, terminando com João, começando com as revelações de Gênesis, terminando com a revelação de Apocalipse. Por que revelação de Gênesis, irmão Emerson? Porque quando Gênesis foi escrito, foi muito depois dos fatos acontecidos. E naquela época não havia arqueologia, não havia registros históricos como nós temos hoje. Então boa parte, principalmente criação, os primeiros anos até o dilúvio, Deus revelou a Moisés. E Apocalipse, o nome já diz o que é, é revelação. Então a origem da Bíblia, ela está em Deus, no autor desta palavra, tá? No autor desta palavra. Então é muito importante você professora da escola dominical, ter isto em mente, que a origem da Bíblia está em Deus. A Bíblia não quer provar não quer provar quem é Deus, mas a Bíblia deixa bem clara que ela é a palavra de Deus. E o Senhor Deus, por muitas vezes, vai utilizar desta expressão para deixar bem claro que esta palavra é dele. Ele utiliza esta palavra, tá? Então é muito importante nós termos isso em mente, que esta palavra é a palavra de Deus. Veja bem, por que eu vou dizer para você que esta palavra, ela é de Deus? Porque ela foi escrita em 1600 anos. É muito tempo. Nenhum livro levou tanto tempo para ser escrito. E ela utilizou 40 escritores. Eu tenho livros aqui que são comentários, certo?
E alguns deles, tipo esse daqui do F.F. Bruce, foi somente ele que escreveu. Agora veja esse daqui, a nossa Teologia Sistemática Pentecostal. Ela foi escrita, certo? Ela foi produzida pela CPAD, mas ela é uma coleção de escritores. Veja bem, olha lá, nós temos aqui a supervisão geral do pastor Ronaldo de Souza. Quem fez a edição? Pastor Cláudio Honor Correia, tá? Mas nós temos aqui, ó, uma série de escritores, cada uma escreveu um capítulo. Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, Ciro Zibordi, Elianai Cabral, Elianaldo Renovato, Ezequias Soares, né, Jeremias do Couto, Severino Pedro, pastor Wagner Gabi. Como que foi produzido esse livro? Ele foi separado, cada um escreveu uma parte. Depois ele foi revisado. Os autores se conheciam, estavam no mesmo tempo, então quando eles vão falar do livro, eles vão falar do livro dentro do tempo, tá? E houve um editor, certo? Que é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Passou pelo crivo da CPAD, pastor Ronaldo de Souza, ok? A Bíblia não. A Bíblia ela foi sendo escrita. E a maioria dos seus escritores nem nunca imaginou, não escreveu para que o seu texto ficasse registrado. Veja bem, vamos voltar para Paulo, vamos voltar para Pedro. Qual era a ideia deles? Que as suas cartas atendessem à igreja local. Eles nunca pensaram, vou fazer um livro, vou fazer cartas para que o mundo, 2000 anos depois, possa ler. Não. Então o Espírito Santo foi o editor de tudo isso daí, certo? Nós vamos falar na próxima aula da inspiração da Bíblia, tá? Mas você precisa compreender isso, que 40 homens, pessoas diferentes, não só diferentes, em tempos diferentes, em situações econômicas diferentes, situações culturais diferentes. Nós temos reis escrevendo, nós temos agricultores escrevendo, nós temos pessoas ricas e cultas escrevendo, nós temos pessoas indoutas escrevendo. Então, aonde está a origem da Bíblia? Está exatamente em Deus. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, vai deixar muito claro isso, que nós cremos nesta inspiração de Deus, ok? Então você frise isso. Na continuação, o nosso segundo tópico, e eu preciso falar bem claro dele, o nosso segundo subtópico, nós vamos falar sobre a revelação, de duas formas, a revelação geral e a revelação específica. A revelação geral vai falar de Deus se revelando em 3 estágios: história, universo e humanidade. História, universo e humanidade. Como Deus se revela nessas 3 formas? Se revela de uma forma geral. Por exemplo, na história. O Senhor se revela como sendo o organizador da história. Toda a história parte do princípio que Deus é Deus e Ele conhece todas as histórias. No livro do profeta Isaías, 150 anos antes do nascimento de Ciro, Deus vai estar falando dele. Não tem como, não é força-texto. Vá lá ver. Ciro, meu servo. 150 anos depois, quem assume o reino da Média e da Pérsia? Ciro. E a Bíblia deixa clara o que Ciro vai ser. Meu pastor. Opa! Ele era crente? Não. Mas ele foi usado por Deus para abençoar o seu povo. Quer outra conclusão que você pode tirar? Vai ler Daniel. Em Daniel, Deus dá a Daniel a visão da estátua de ouro. Cabeça de ouro, membros de prata, ventre de cobre, pés de ferro. Está falando do quê? 4 reinos que surgiriam: babilônico, persa, grego e romano. 4 reinos.
em ordem, falando da história de Israel. Então veja bem, a revelação de Deus na história vai trazer exatamente o poder de Deus, não somente de criar, porque tem aí correntes teológicas, né, que dizem que Deus criou o mundo e largou o mundo à sua própria sorte. Deus só criou e largou. Não, Deus continua no comando de todas as coisas. Muitas vezes nós não queremos aceitar o comando dele, mas ele continua no comando de todas as coisas. Ok, no universo. Vamos lá, vamos ver aqui o que o Salmo 119, o Salmo 19, vai falar para nós a respeito deste Deus. Olha só, o Salmo 19 vai dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes, e toda a extensão da terra, e as suas palavras, até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Ou seja, essa expressão do Salmo 119, sem palavras, vai deixar muito claro para nós que quando nós olhamos para a natureza criada por Deus, nós temos uma plena revelação que existe Deus. Deixa os darwinistas falar, deixa os evolucionistas falar que o homem veio do macaco, que nós nos desenvolvemos da ameba. Deixa eles falar. Porque a evolução é uma teoria que não pode ser fundamentada. Eles falam muita coisa, obrigam os nossos filhos a aprender isso na escola, mas é uma teoria. Quando nós falamos do criacionismo, ou seja, da revelação de Deus através da sua criação, Deus criando e sustentando todas as coisas, eles usam a palavra teoria. Mas até hoje, todas as provas científicas levam que nós venhamos a crer que o homem tem uma raiz comum, certo? Um pai e uma mãe comum, que nós vamos conhecer como Adão. E tudo o que a palavra vai dizendo, a ciência vai gostando, não gostando, a ciência vai compreendendo que é verdade. Então, o Salmo de número 19 vai deixar bem claro que Deus, ele é o criador de todo o universo. E Deus se revela na humanidade. Hoje, a humanidade, ela perdeu muito de quem ela era, devido à queda, devido ao pecado. O pecado nos afastou de Deus. Mas traços de Deus continuam em nós. O amor, a fé, certo? A vontade de socorrer as pessoas. Nós vemos desastres naturais, aquela comoção, tá? São traços de Deus que continuam em nós, apesar de nós estarmos maculados pelo pecado. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos isto e vendo que o pecado estragou a revelação de Deus, maculou a imagem de Deus em nós, mas nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. E quando a nossa fé, a nossa vida é ativada pelo Espírito Santo, tudo muda, certo? Então nós voltamos aos princípios, ok? Então é importante nós entendermos que a história, a natureza e o ser humano, eles estão revelando Deus. Ah, irmão Emerson, mas por que eu preciso pregar lá para os índios escondidos lá no fundo da Amazônia? Porque se eles não souberem quem é Deus, eles não serão julgados pela palavra. Sim, pela palavra não. Porque a palavra é a revelação especial de Deus. Mas os céus demonstram a sua glória. Então todas as vezes que um homem olha para o céu, olha para uma borboleta colorida, olha para a natureza em si, olha para si e ouve a voz da sua consciência, ele está compreendendo quem é Deus. E Deus se revela. A primeira grande revelação de Deus foi através da natureza,
da humanidade e da história. E nós temos, por fim, depois da queda, a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a sua revelação. Deus se revela a nós através da palavra. Tá? É por isso, irmãos, que a ideia do planner foi tão boa, porque eu tinha tudo isso em papelzinho espalhado, né? E de repente nós conseguimos juntar tudo. E isso me ajuda muito, porque nem sempre a cabeça funciona, tá? Então vai lá dar uma olhadinha no link, tá? Vamos lá para Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 14, tá? Aí nós vamos compreender o poder da revelação especial de Deus. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho. Ou seja, qual é a forma que o Senhor usou para levar a sua palavra ao conhecimento de todos? Ele usa as Escrituras. Nesses últimos tempos, né, nós temos Bíblias de tudo quanto é jeito. Celular, tablet, tem na internet, tem versões de cores, de tudo diferente. Então veja bem, a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para nós. É a revelação que nos acompanha em todos os lugares. Então é muito importante nós olharmos e compreendermos isso. A importância da palavra, da revelação especial de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é Deus agindo no coração do homem. Irmão Emerson, mas não é o Espírito Santo? Sim, mas ele utiliza da palavra, tá? Vocês estão escutando? Eu tenho uma calopsita e tem 2 periquitos. E eles gostam muito de participar da aula. Tem dias que, igual hoje, eles estão bem animados, tá? Para participar conosco. Mas continue me ouvindo e deixa o fundinho musical aí, tá? Então, o que nós precisamos entender da revelação especial de Deus? Nós vamos entender 5 pontos desta revelação especial. Primeiro, esta revelação ela é especial. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Esta revelação ela é compreensível. Êxodo, capítulo 14, versículo 17. A revelação ela é progressiva. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ela está registrada. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E ela é transmitida. João, capítulo 5, versículo 39. Veja bem, primeiro, ela é pessoal. Deus escreveu para você. Deus escreveu para mim, certo? São as cartas de amor de Deus para nós. Segundo, ela é compreensível. A Bíblia não foi escrita toda igual foi na parede de Beltesazar, com o dedo de Deus que só Daniel pôde interpretar. Não, a Bíblia foi escrita de uma forma que eu posso entender, que você possa entender. É por isso, irmãos, que nós temos tantas traduções e cada vez traduções mais modernas, para que todos possam compreender a sua revelação. Terceiro, ela é progressiva. Deus começa se revelando como Criador e vai terminar revelando como um construtor de cidade para todos aqueles que o amam. Quarto, ela está registrada. Deus fez questão de deixar guardada no papel as suas palavras. E quinta, voltando em Romanos capítulo 10, versículo 14, ela é transmitida, transmissível. Você pode anunciá-la, ela nos aconselha a falar das suas verdades. Já no nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre as evidências da autoridade da Bíblia. Nós vamos falar de 2 evidências. Uma é externa e outra é interna.
A evidência interna, e veja bem, nós não estamos falando da questão do livro. Mais para frente nós vamos falar de manuscritos, né? Nós vamos falar de pesquisa arqueológica, mas hoje é só a questão das evidências, né, a respeito do texto, das evidências da autoridade de Deus. O que nós vamos precisar compreender a respeito desta autoridade de Deus dentro da Bíblia Sagrada? Que esta Bíblia, como nós já lemos, ela é a palavra de Deus, e nós não podemos ter dúvidas sobre isto. Por quê? Porque o dia que nós tivermos dúvida que ela é a palavra de Deus, a nossa fé esmorece. Por quê? Porque é a palavra que revela Deus. Olha o que o Senhor vai dizer no Salmo de número 138, Salmo de número 138, versículo de número 2. Salmo de número 138, versículo 2, diz assim o salmista: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Olha só, ali, vamos ver aqui, na versão, essa daqui é a revista corrigida. Olha o que a versão revista atualizada vai dizer assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e te louvarei, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua magnificência acima do teu nome e da tua palavra. Ouça só, a revista corrigida coloca a palavra acima do nome. A revista atualizada coloca o nome e a palavra no mesmo patamar. Ou seja, independente da questão de tradução, né? Porque uma é mais formal, o outro é mais contemporânea. Tanto uma quanto outras estão dizendo que Deus e o seu nome estão totalmente interligados. Qual é a grande evidência interna que nós temos da palavra? Que a palavra é a palavra deste Deus. Deus vai dizer lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 26. Ele vai dizer através de Moisés, pega as escrituras, a minha palavra, e coloca dentro da arca, para que saibam que eu estou no meio de vocês. Ou seja, a palavra de Deus revelava Deus no meio do seu povo. Que é outro exemplo claro que a palavra ela é de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Somente a palavra tem poder de transformar a minha vida, transformar a tua vida. Lógico que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas é a palavra que vem e faz esta grande mudança em nós. Certo? A grande mudança. E nós precisamos compreender estas declarações. Nós precisamos compreender, quer ver? Olha o Salmo de número 18. Salmo de número 18, versículo de número 30. Salmo 18, 30 diz assim: o teu caminho é perfeito, ó Deus. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Ou seja, a palavra de Deus, ela passa por todos os crivos, e principalmente hoje, certo? Já vamos pegar o gancho para falar das evidências externas. Hoje, quando a arqueologia cada vez mais comprova a existência desse Deus. Só um detalhe para você. Você sabia que até 100 anos atrás, ou menos, um pouquinho menos, existia a dúvida se Davi realmente existiu, ou se existiu uma família de Davi? Nós tínhamos Davi somente na história. Mas com o advento da arqueologia, que é uma ciência relativamente nova, a arqueologia descobriu pedras em Israel e também fora dela,
falando da família de Davi, da linhagem de Davi. Ou seja, até anos atrás, muitos críticos contestavam se Davi existia ou não, se Beltesazar existia ou não. E quando nós olhamos para a arqueologia, para a ciência, nós temos evidências externas de que a palavra de Deus ela é verdadeira. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos só mais ou menos 25 mil fragmentos do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Mas muitos dizem, não, a Bíblia que se tem hoje, essa Bíblia ela foi deturpada, essa Bíblia é isso, essa Bíblia é aquilo. Mas, com o advento das tecnologias e principalmente o presente que Deus nos deu na década de 40, né, em 1947, se eu não estiver enganado, lá em Qumran, certo? Lá nas montanhas de Qumran, onde foram encontrados manuscritos do Mar Morto, nós encontramos manuscritos perfeitíssimos, certo? Manuscritos, por exemplo, manuscrito de Isaías é de 400 anos antes de Jesus, tempo de Esdras, Neemias, Malaquias, tá? E ele é idêntico ao que nós usamos hoje. Ou seja, ele está mais próximo do original do que o que nós tínhamos anteriormente. Então, as evidências externas apontam para as evidências internas. Lembrando do texto de 2 Coríntios, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, de 18 e 19, porque nada do que foi escrito foi o homem que brotou, vou escrever uma carta sobre Deus, vou escrever um livro sobre Deus. Se você fosse escrever um livro de uma religião, você vai montar uma religião, você colocaria os erros dos homens, igual Deus colocou de Abraão, colocou de Davi, as falhas morais, igual Deus colocou, o Espírito Santo colocou Paulo repreendendo a Pedro? Você colocaria? Eu não colocaria. A Bíblia se mostra poderosa por causa disso, porque ela nos traz revelações de quem ela é e de quem Deus é, a vontade de Deus para nós e o projeto dele para a nossa vida. E para nós encerrarmos, o tópico de número 3 vai falar sobre a mensagem da Bíblia. O que a Bíblia quer falar? Certo? Muitas vezes o que a Bíblia quer falar é o que nós não queremos ouvir. Por quê? Porque a Bíblia ela é suprema. Dá uma olhada aqui na capa da nossa revista. Qual é o tema dela? A supremacia das Escrituras. O que é a supremacia? É aquilo que é supremo. E veja bem, eu fui procurar no dicionário. Supremo, total, incontestável em superioridade. Isto é supremo. Tá? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, nós ouvimos, ficou muito famoso nesse último tempo, STF, Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Todas as cidades, ou a maioria das cidades, nós temos nossos juízes, certo? Juízes de direito. Daí nós temos as regionais, nós temos os tribunais estaduais, mas quando chega lá no Supremo Tribunal Federal, é a última instância, é tudo o que está, não existe nada acima do Supremo Tribunal Federal. Eles vêm julgando, ele tem poder sobre tudo que está abaixo dele, é supremo. O que é a supremacia das Escrituras? É nós compreendermos e entendermos que a Bíblia ela é a palavra final. Olha o que João vai escrever em Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, a partir do versículo de número 18. Olha só, o que está escrito lá? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém
tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, João estava falando de Apocalipse? Sim, estava falando do livro de Apocalipse. Mas por que esse texto está no final da Bíblia Sagrada? Para dizer que tudo aquilo que foi escrito é a palavra, ela é suprema. Eu posso, até a minha Bíblia, deixa eu achar aqui, eu posso escrever nas margens da minha Bíblia, né? A minha Bíblia tem papel, tem escrito, tem de tudo na minha Bíblia aqui, certo? Isso são anotações pessoais. Mas o que eu não posso fazer? Eu não posso acrescentar mais nenhum texto ali. E não posso tirar parte desse texto. Nós tivemos um pastor esses tempos, não vou falar o nome dele, que ele vai dizer que a Bíblia precisava ser atualizada, certo? Atualizada, revista, certo? E ele agora foi expulso da sua convenção. Por quê? A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável, certo? O que nós temos? Muitas vezes nós temos as traduções mais modernas. Nós temos, por exemplo, a NA, Nova Almeida Atualizada, que tirou os tu, os vós, aquelas palavras a ser buscada, trocou concupiscência por desejo desenfreado. Então trocou algumas palavras para ficar compreensível à nova geração. Porque eu sou da geração revista e corrigida. Então fala concupiscência, a minha cabeça sabe o que é. Lascívia, a minha cabeça sabe o que é. Agora, esse pessoal mais novo às vezes não sabe. Então a ideia de atualizar a Bíblia é totalmente furada, porque a Bíblia não precisa. Fazem 4.000 anos, começando ali com Gênesis e indo para 2.000 anos com Apocalipse, que a Bíblia ela é a palavra revelada, ela é suprema, ela é o livro dos livros e nós não podemos viver longe dela, tá? Quando Martinho Lutero estava indo lá em 1517, 1521 para a Dieta de Worms, aonde ele foi chamado para se retratar pelo movimento protestante, e ele disse, falou, eu não posso me retratar, a não ser que você prove pela Bíblia que eu estou errado, porque a minha consciência está atrelada à palavra. A minha consciência, a minha vida, o meu pensamento está atrelado à palavra. A palavra é superior a nós. Lembra do Salmo 138? Deus colocou a sua palavra acima do seu nome, ou em pé de igualdade com o seu nome, porque esta palavra é a palavra de um Deus. Esta palavra, ela é o alicerce do cristão, ou seja, o fundamento, o que nos enraiza, o que não nos deixa cair. Ela também é a coluna, elas são as paredes que nos firmam, que nos estruturam, mas ela também é a cobertura, que nos impede de sermos atacados pelas intempéries do inimigo. Então esta é a palavra de Deus. E esta palavra, se você for olhar Jeremias capítulo de número 23, versículo 29, a Bíblia vai dizer que ela é martelo e que ela martelo, ela é fogo. Paulo vai dizer que ela é espada, que ela é uma arma, ou seja, esta palavra, irmãos, ela é tudo que nós necessitamos. Nós precisamos desta palavra, por quê? Porque ela é poder de Deus manifesto. Só você ir lá para os evangelhos, e quando Jesus tem aquele embate com Satanás, por 3 vezes Satanás tenta deturpar a palavra, mas o Senhor vai no âmago da questão e diz, está escrito, não meias palavras, está escrito. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudança e transformação de vida. Então, nesse trimestre, nós vamos estar falando desta Bíblia. E qual é o propósito desta Bíblia? A Bíblia não é simplesmente, não tem o propósito informativo, como se fosse um jornal que conta o que aconteceu ontem e não pode falar do amanhã. A Bíblia, ela tem o poder de transformação de pensamentos,
de história. É só nós olharmos para países tipo a Coreia do Norte, que tinha tudo para ser a continuação, a Coreia do Sul, que tinha tudo para ser a continuação da Coreia do Norte. Mas a palavra de Deus entrou lá e mudou todas as coisas. Aonde a palavra de Deus entra, ela muda. Porque qual o propósito da palavra? Ficar contando detalhes, se a barba de Deus é comprida ou grande, se ele usa cabelo branco ou cabelo preto. Não. A vontade de Deus, é a vontade da palavra, é transmitir o conhecimento de Deus e salvação para todos os homens. Tá certo? Deus te abençoe por ter ficado conosco até aí. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Vamos participar. Vai lá, conhece o nosso plano e você vai ver que bênção será para a tua vida e para o ministério da tua igreja. Deus abençoe muito, em nome de Jesus.